O homem foi criado para receber prazer absoluto e ilimitado. Mas para alcançar tal condição, o homem precisa saber como funciona o sistema dos mundos. As leis deste mundo provêm dos mundos espirituais. Lá estavam nossas almas antes do nosso nascimento, e para lá nossas almas retornarão após a vida. Estamos interessados apenas neste período de tempo em particular, no qual estamos em nosso corpo físico, e em como a Cabala pode nos ensinar a melhor maneira de vivermos esta vida. A Cabala nos diz como aproveitar ao máximo de tudo o que acontece conosco. Para ascender espiritualmente, o homem precisa conhecer de tudo e utilizar absolutamente todas as possibilidades que são oferecidas a ele. Temos de compreender a natureza de nosso mundo, inanimada, vegetativa, animal e falante. Precisamos entender nossa alma, como também as leis que descrevem seu desenvolvimento. De acordo com a lei do desenvolvimento espiritual, o homem tem de alcançar o nível mais alto nesta vida. Ao homem serão dadas várias oportunidades, se não nesta vida presente, então na próxima, e assim por diante, até que alcance o nível exigido. A Cabala nos ajuda a acelerar este processo. O Criador planejou um sistema bastante interessante. Ou o homem aceita refletir sobre o sentido da vida, sem esperar por sofrimento algum, ou esses sofrimentos serão enviados a ele para que seja coagido a se questionar. Em outras palavras, não importa se o homem progride rumo ao objetivo da criação, voluntariamente ou à força. A Cabala o ajuda a avançar por sua própria vontade. Esta é a melhor maneira, e o homem se alegrará nela enquanto avança. Existem aqueles que levantam a questão. A Cabala pode ajudar a cobrir um empréstimo com garantia hipotecária, nos auxiliar nos negócios, a ter sucesso em questões familiares e assim por diante. Na verdade, a Cabala não nos dá uma resposta inequívoca a estas perguntas. A Cabala nos ensina como utilizar todo o nosso mundo da maneira mais eficiente, para alcançar o objetivo da criação. É para esta direção que o Criador nos empurra, usando todos estes problemas. A Cabala explica qual fardo espiritual o homem deve remover de sua vida. Não como resolver nossos problemas, mas como encontrar uma solução para o exato problema, por meio do qual todos os nossos problemas cotidianos nos são enviados. O sofrimento só é posto em nosso caminho para nos levar à nossa ascensão espiritual. Quando o homem descobre todas as leis dos mundos espirituais, ele sabe o que é enviado a ele de cima e por quê. Sabe como usar estes desafios da melhor maneira possível e como se comportar corretamente. Basicamente, não sabemos o que fazer quando algo nos sobrevém. Para que lado correr? Quem chamar? Resolver nossos problemas de maneira direta, tentando escapar deles como estamos acostumados a fazer, não nos promoverá ao objetivo, mas criará novas dificuldades. Estas apenas desaparecerão quando seu propósito for cumprido, ao nos aproximar do objetivo da criação. Ao conhecer as leis espirituais, somos capacitados a ver todas as causas e consequências. Observamos tudo por meio da perspectiva correta. Vemos todas as conexões. Desse jeito, cada passo nosso se torna um passo consciente. A vida muda e não parece mais que ela nos conduz a um beco sem saída. Juntamos todas nossas condições anteriores ao nascimento, do decorrer de nossa vida atual e depois que deixarmos este mundo. Alcançamos um nível de existência completamente novo. Atualmente, muitas pessoas estão começando a pensar sobre o sentido da vida e outros assuntos espirituais.
Isto acontece graças às experiências passadas que se acumularam em suas almas durante suas vidas anteriores. O Criador nos envia sofrimento para permitir que o homem reflita sobre a essência desses sofrimentos e sobre a origem deles. Assim, o homem é capaz de apelar para o Criador, ainda sem entender. O Criador espera que cultivemos o desejo de aderir a Ele. No entanto, quando o homem pega o livro-guia correto, pode progredir por meio do estudo assíduo, sem ser coagido por sofrimentos. Ao escolher o caminho correto, o homem sente o mesmo sofrimento como prazer. Ele progride de maneira mais rápida, adianta-se ao sofrimento, enquanto compreende seu propósito e origem. Desta maneira, o Criador se torna uma fonte de prazer ao invés de ser a fonte do sofrimento como anteriormente. O ritmo de nosso progresso neste caminho depende exclusivamente de nós. O Criador criou o prazer para nós, mas, para fazer com que o utilizemos corretamente, ele tem de nos impelir. Aspirar por um prazer que não pode ser alcançado nos faz sofrer. Estamos prontos para persegui-lo, não importa onde esteja. Em outras palavras, o sofrimento é a ausência de satisfação, mas nenhuma corrida em busca do prazer nos trará bem algum. No momento que o recebermos, perderemos o interesse por ele e passaremos para outra coisa. O prazer desaparece no momento em que o recebemos. Em nosso mundo, é impossível que o sofrimento seja preenchido com prazer. Sentimos prazer apenas na fronteira entre o sofrimento e o prazer, quando a primeira sensação é sentida. A busca por satisfação mancha cada vez mais o prazer. Esse método de satisfação é pervertido e inadequado. Para que recebamos prazer eterno, precisamos aprender como doar a alguém. Saber que o Criador quer nos dar prazer é nosso único motivo para experimentá-lo, a fim de que possamos agradar a Ele e não buscarmos a autossatisfação. Precisamos receber visão do doar. É difícil, quase impossível, falar sobre este processo por falta de palavras. O entendimento apropriado chega apenas quando o Criador se revela. As pessoas começam a sentir o Criador após cruzarem o Mashson, a barreira entre o nosso mundo e os mundos espirituais. Depois vem os 6.000 passos antes de Guimar Tikkun, a correção final. Cada passo espiritual apresenta um nível da revelação do Criador. A correção final vem depois da correção de todos os desejos do homem. O primeiro estágio no estudo da Cabala consiste em ler livros pertinentes e em digerir o conhecimento tanto quanto for possível. O próximo estágio é o trabalho em grupo, quando os desejos do estudante e do grupo se fundem. O vaso do estudante aumenta de maneira proporcional ao número de membros do grupo. O homem começa a se sentir fora de seus interesses pessoais. Em nosso caso, é o grupo que simboliza o Criador, uma vez que tudo o que se encontra fora do homem é o Criador. Não existe nada além de você mesmo e o Criador. Basicamente, todo trabalho espiritual começa quando termina dentro da estrutura de um grupo. Em todas as épocas, os cabalistas tiveram grupos. Os estudantes podem avançar no seu entendimento dos mundos espirituais apenas dentro da estrutura de um grupo e baseados nos laços mútuos nutridos por seus membros. O Guimar Tikkun é a condição na qual toda a humanidade se torna um único grupo cabalístico. Ainda há um longo caminho a percorrer, embora isso se torne cada vez mais realístico a cada dia. Em todo caso, tudo está pronto para esta conquista nos mais altos níveis espirituais. Todas as raízes, todas as forças. Em geral, estudamos 2 estágios.
a descida do ser criado desde o alto, enquanto se desenvolve a partir da simples ideia, como concebida pelo Criador, até o nível de nosso mundo. E 2. A ascensão do homem, a partir de nosso mundo, por todo o trajeto até o nível mais alto. Não queremos dizer um movimento físico de verdade, porque nosso corpo permanece neste plano material, e sim um movimento espiritual, como resultado de nossos esforços e desenvolvimento. No Part Sufi, existem 2 condições. Primeira, quando recebe a luz e sente prazer, este Kli, vaso, é chamado de Shokma. Segundo, quando o Kli, vaso, quer doar e também sente prazer, então é chamado de Binah. Estes 2 vasos são opostos. De fato, também existe uma terceira condição, a mista. Esta é quando o vaso recebe uma porção por causa do Criador, mas ainda permanece parcialmente vazio. Tal condição é chamada de Zeir Anpin. Aqui temos 10% da luz de Shokmah e 90% da luz de Shah Sadin. Se há luz de Shokmah no vaso, tal condição é chamada de Panim, face. É pequeno ou grande, dependendo da quantidade de luz de Shokmah. O estágio final, Malkut, é o desejo de receber genuíno, o ser criado, porque está ávido por receber a luz de Shokmah. A luz então preenche Malkut completamente. Esta condição de Malkut é chamada de Ein Sof, o mundo da infinidade, ou seja, recepção ilimitada. Posteriormente, Malkut, ainda desejando receber a luz, decide não usar seu desejo. Ela entende que o desejo de receber para si mesma a afasta do Criador. Portanto, ela faz sua primeira restrição e empurra a luz para longe e permanece vazia. Malkut assemelha seus atributos aos do Criador ao ceder à luz. O prazer de doar é sentido como absoluto e completo. O prazer não desaparece porque o doador sente o receptor infinitamente enquanto está doando para ele, e deste modo enviando prazer a ele. Enquanto faz isso, o Kli é capaz de sentir infinitamente o prazer que se refere tanto à quantidade como à qualidade. Sabe-se que quando o Criador criou os vasos, ele os organizou de uma maneira que absorvessem progressivamente o atributo da luz de doar ilimitadamente, e por meio disso se tornassem similares à luz. Alguém pode perguntar, como que Malkut pode ser similar à luz e ainda receber prazer? Afirmamos anteriormente que Malkut coloca uma tela anti-egoísmo sobre todos os seus desejos. 100% da luz-prazer é colocado diante dela, conforme o desejo de receber de Malkut, por exemplo, 100 quilos. Usando uma tela de 100 quilos, a força que age contra seu desejo de receber prazer, Malkut repele todo o prazer e decide receber o tanto de luz que for necessário para agradar o Criador. Tal recepção da luz é igual a doar livremente. A luz que vem até Malkut é chamada de Or Yashar, luz direta. Toda luz que é refletida é chamada de Or Joser, luz refletida. Os 20% da luz que entram são chamados de Or Pinim, luz interna. A maior parte da luz que é deixada para fora é chamada de Or Makif, luz circundante. Na parte inferior de Malkut, onde a Or Shokmah não entrou, há Or Shahsadin. Da condição de Malkut no mundo de Ein Sof, permanece um reshimo. Este reshimo é composto de 1. Dalet de Hitlashlu, informação sobre a qualidade e a quantidade de luz, e 2. Dalet de Aviut, informação sobre a força do desejo. Usando estes 2 tipos de memória, Malkut calcula em seu Rosh que é capaz de receber 20% da luz em prol do Criador.
para sentir a vergonha espiritual que resulta do receber sem doar de volta, antes de tudo é necessário perceber o Criador, as propriedades dele e senti-lo como doador, ver sua glória. Então, a comparação entre as propriedades dele e a nossa natureza egoísta nos trará a sensação de vergonha. Mas para chegar a esta percepção, há muito que aprender. Conforme a glória do Criador se revela, aparece um desejo de fazer algo para ele. Doar para o superior é como receber. Podemos ver isto em nosso mundo. Se alguém tiver a oportunidade de fazer um favor para uma pessoa importante, ela fará isso com prazer e alegria. O objetivo de todo o nosso trabalho é a revelação do Criador, sua glória e poder. Logo que este nível for alcançado, o que presenciarmos nos servirá como fonte de energia a fim de fazermos algo para beneficiar o Criador. Esta revelação do Criador, isso deve ser enfatizado, ocorrerá apenas quando o homem já tiver adquirido um desejo definido de usá-la apenas com um propósito altruísta, isto é, para alcançar os atributos altruístas. O primeiro Partsuf que recebeu uma porção da luz é chamada de Galgata. Após o Bhikshu Pinin, o Makif, ou seja, ser golpeado por ambas as luzes, Or Pinimi e Or Makif, na tela que se encontra no tabur, umbigo, o Partsuf compreende que não será capaz de resistir os prazeres da luz que o pressiona a partir de fora. Partsuf decide repelir a luz. No atual estado, esta decisão não apresenta nenhum problema, porque nenhum prazer é sentido pelo Partsuf. Após a expulsão da luz, a tela sobe, se enfraquece e se une ao pé, boca do Rosh, cabeça. A estação é chamada de Hridakshut, refinamento. Quando, pelo contrário, a tela desce sob o efeito da luz, sua Avyut, espessura, aumenta. Após a expulsão da luz do primeiro Partsuf, permaneceram Reshimot, Dalet de Hitlashut, informação sobre a qualidade e quantidade de luz, e Gimel de Avyut, informação sobre a força do desejo. Uma medida de Avyut desapareceu, porque o Partsuf compreendeu que é impossível trabalhar com o antigo nível de Dalet. Em conformidade com a Avyut Gimel, a tela desce do pé de Rosh para o nível inferior àquele da Avyut Dalet. Se o nível Dalet é pé do Partsuf Galgata, então o nível Gimel é o seu Shazé. A luz pressiona a tela desde cima mais uma vez. A tela a empurra de volta, mas depois ela decide aceitar a luz até o tabur de Galgata, e não abaixo, sob a influência de Reshimot, plural de Reshimo. Contudo, nem o Partsuf Galgata foi capaz de receber a luz abaixo do seu tabur. O segundo Partsuf, que está se estendendo agora, é chamado de AB. A ação do Bhikshu Pinin, o Makif, ocorre de novo, isto é, a expulsão da luz e uma nova informação, Reshimo, preenche agora o Partsuf. Esta é Gimel de Hitlashut, a luz do terceiro nível, e não do quarto, como em AB. E Bet de Avyut, mais uma vez, a perda de um nível de Avyut, devido a Bhikshu Pinin, o Makif. É por isso que a tela, que subiu inicialmente até o pé de AB, quando a luz foi repelida, agora desce ao nível de Shazé de AB. Neste ponto, um novo Partsuf é formado por um Zivug, cópula. Nos Reshimot de Gimel Bet, o novo Partsuf é chamado Sag. Depois de um novo Bhikshu Pinin, o Makif faz com que a tela suba até o pé de Rosh de Sag, com os Reshimot de Bet Aleph. Em seguida, de acordo com os Reshimot, a tela desce até o Shazet de Sag,
onde surge o quarto Partsuf Ma. Depois, o quinto Partsuf Bom é formado por meio dos Reshimot de Aleph Shoresh. Cada Partsuf consiste de 5 partes: Shoresh, raiz, Aleph 1, Beit 2, Gimel 3 e Dalet 4. Nenhum desejo aparece sem elas. Esta estrutura é um sistema rígido que nunca muda. O último estágio, Dalet, sente todos os 4 desejos anteriores, com a ajuda dos quais ele foi criado pelo Criador. Dalet dá um nome a cada desejo, e são esses nomes que descrevem como Dalet vê o Criador em cada momento. É por isso que o próprio Dalet é chamado pelo nome do Criador, Yud Rei Vav Rei, YHVH. Essas letras serão estudadas depois de maneira abrangente. É como o esqueleto de um homem. Pode ser grande ou pequeno, estar em pé ou sentado, mas permanece a mesma coisa. Se um Partsuf é preenchido com a luz de Chokmah, é chamado de AB, mas se é preenchido com a luz de Chassadim, o chamamos de Zag. Todos os nomes dos Partsufim são baseados na combinação destas duas luzes. Tudo o que é descrito na Torá não passam de Partsufim espirituais, preenchidos ou com a luz de Chokmah ou com a luz de Chassadim, em diferentes proporções. Após o nascimento dos 5 Partsufim, Gálgata, Ab, Sag, Ma e Bom, todos os Reshimot desaparecem. Todos os desejos que poderiam ser preenchidos com a luz para beneficiar o Criador foram exauridos. Neste estágio, a tela perde completamente a habilidade de receber a luz do Criador e pode apenas resistir ao egoísmo sem receber nada. Vemos que após a primeira restrição, Malkut pode consequentemente receber 5 porções da luz. O nascimento dos 5 Partsufim é chamado de mundo de Adão Kadmon. Malkut completou seus 5 Reshimot. Vemos que Malkut no mundo de Ein Sof é completamente preenchida com luz. Após a primeira restrição, com a ajuda dos Partsufim, ela se preencherá apenas parcialmente, até o nível do Tabor. Agora, a tarefa de Malkut é preencher também sua última parte para beneficiar o Criador. Esta parte é chamada de Sof, fim, e se estende do Tabor até o Sium Haglim, fim das pernas. O Criador quer preencher Malkut com prazer ilimitado. Tudo o que é preciso para alcançar isso é criar as condições para que Malkut tenha o desejo e o poder para preencher a parte remanescente. Ou, em outras palavras, enviar o prazer de volta para o Criador. No próximo capítulo, veremos como este processo ocorre.